Olá! A Lei nº 11.257 de 2002 dispõe sobre a instituição de programa de saúde bucal. A política pública criada pela lei contribui principalmente para a melhora da saúde preventiva da população, não só com relação aos cuidados com os dentes, mas com a saúde de maneira geral. Para falarmos mais sobre esse assunto, sobre a importância dos cuidados periódicos com a saúde bucal, recebo no Conexão Legislativa de hoje o cirurgião dentista Mauro Gerson. Seja muito bem-vindo, doutor Mauro. Obrigado, Melissa. Obrigado pelo convite. Será um prazer poder ajudar um pouco a informação. Doutor, para começar, eu queria que o senhor falasse qual que é a importância da gente ter um programa de saúde bucal, principalmente num estado como São Paulo, que tem ali a gente tem, por exemplo, a capital aqui, São Paulo, com uma condição de atendimento odontológico diferente de outras regiões. Qual que é a importância de ter um programa estadual para que isso seja, de alguma forma, uniformizado? É fundamental, porque a saúde, tem um ditado que diz: a saúde começa pela boca, né? Então, pela boca entram os alimentos, entram bactérias, entram diversas formas de problemas à saúde. Então, a partir do momento que nós temos um programa estadual, onde a população, de alguma forma, ela é protegida por uma lei, inclusive, onde em todo posto tem cirurgiões dentistas, e visando sempre esse lado preventivo, é fundamental para que a gente busque uma qualidade de vida melhor para todos. Doutor, eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante. Qual que é o trabalho dos cirurgiões, dos dentistas dentro das unidades básicas de saúde? É preventivo? É para tratar emergências? Como é que é esse trabalho que vocês realizam ali dentro do sistema de saúde? Ele é, de alguma forma, ele é múltiplo. Ele não é simplesmente um trabalho preventivo ou informativo ou emergencial. Ele é emergencial, ele atende emergências, ele faz o preventivo, são diagnósticos, muita parte de diagnóstico, inclusive, não só de cáries e problemas gengivais, como em alguns tumores diagnosticados, né? Então, é fundamental essa parte desses diagnósticos. E também o serviço restaurador. Quer dizer, alguns casos onde aparece cáries são feitos tratamentos devidos, tratamentos cirúrgicos, extrações de dentes do siso ou um dente fraturado. Então, o serviço é multidisciplinar, na verdade. É até interessante a gente observar essa questão e essa importância desse atendimento. Quando a gente olha aí para a história aí, dos anos 80, nos anos 90, era muito comum a gente ver pessoas não habilitadas arrancando os dentes das pessoas, e isso obviamente que teve um impacto na saúde bucal da população. Com a presença desses profissionais, a partir dos anos 2000, com mais frequência, a gente pôde, inclusive, salvar esses dentes das pessoas para que elas não tivessem perdas precoces ali dos dentes, né, doutor? Perfeito. E o fundamental é que a cultura se mude, a cultura tem mudado. Essa parte de saúde bucal, sabe que as escolas, em geral, as escolas públicas e as privadas também, trabalham nesse lado educativo para a criança. E é fundamental, porque ela começar a entender e fazer a higiene na escola, a história de levar uma escovinha de dente, aprender a usar o fio dental. E os pais, antigamente, tinham essa mentalidade, só levavam o filho ao dentista quando estava com problema, quando estava com dor, com cárie. Então, sempre associava dentista, dor, dentista, dor. E o muito melhor é associar dentista à prevenção. Quer dizer, a ir quando não está doendo. E aí a pessoa não tem medo. Então, muitas vezes, naquela época que você falou, há décadas atrás, os pais até chegavam ao nível de ameaça se a criança não se comportasse a levar ao dentista. Então, era algo que relacionava à dor e ao medo, coisa que está muito longe, graças a Deus, disso nos tempos atuais. Pois é, doutor, é interessante, eu estou até achando engraçada a forma do que o senhor falou, porque de fato é isso, essa relação foi muito presente ali de tratar o dentista como uma pessoa que
olha, é como se fosse um castigo ir para o dentista, mas na verdade não é. É para justamente você evitar um problema sério, como uma dor de dente. Quando você está com uma dor de dente, é até muito difícil do dentista tratar, né? De repente tem ali uma infecção e aí precisa sanar primeiro a infecção para depois efetivamente conseguir fazer o tratamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a forma mais simples é a preventiva. Quando você tem um controle periódico, quer dizer, qualquer coisa que fuja do padrão normal, a intervenção fica muito mais fácil. Os efeitos, seja eles medicamentosos ou mesmo terapêuticos práticos, se tornam muito mais simples, menos dispendioso, seja a nível de Estado, seja a nível particular. Quer dizer, é algo que se gasta muito menos e se previne muito mais, né? Doutor, quando a gente fala de saúde bucal, a gente só está falando da saúde da boca, a gente sabe que alguns tratamentos ali têm uma relação, não só com relação à questão da boca mesmo, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque aí também é uma forma da gente enxergar o quanto isso é importante, o quanto esse cuidado é importante. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte, eu logo no começo disse que a saúde começa pela boca, né? Tudo que a gente vai ingerir, seja alimentos, seja pus, por exemplo, numa forma simples das pessoas entenderem, aquilo vai entrar na nossa orofaringe, em todo o nosso sistema estômago-gnático. O que quer dizer? Ele vai para o nosso sistema digestivo, ele vai para o estômago, ele vai para o intestino, ele vai para a rim, ele vai para a corrente circulatória, ele vai para o coração, ele vai para o pulmão. Então, uma bactéria na nossa boca, algo deletério, algo que realmente seja patológico e transmita alguma doença, ela pode se espalhar por qualquer parte do organismo. A odontologia tem um projeto de lei, se não me engano, de 2019, que está sendo sancionado. Os dentistas vão passar a ser classificados, e as faculdades com as suas devidas adequações, como médicos orofaciais. Quer dizer, porque a medicina é como um todo. Um médico não cuida, por exemplo, só do estômago, só de varizes ou só do coração. Ele estuda do paciente como um todo. Eu digo, o dentista se formou para cuidar do paciente. O paciente não é dente. O paciente é um ser humano com emoções, com dor e com outros problemas de saúde, que são correlacionados. Por isso que muitas vezes tem que existir uma equipe multidisciplinar. Se a gente parar pensando que a odontologia é uma especialidade da medicina, que vai cuidar do ser humano numa das partes, ela no Brasil é o setor que tem maior número de profissionais, que passam de 100 mil profissionais. Então, é algo que nenhum país do mundo tem condições de poder proporcionar à população um atendimento odontológico de nível e qualidade. Doutor, muito recentemente, durante a pandemia, eu gravei um programa com uma pessoa que tinha tido câncer na região da cabeça e pescoço. No relato, esse paciente contou para a gente que o tratamento odontológico foi essencial, uma vez que a bactéria ali dentro da boca poderia até agravar o problema dele. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação de tratamento de outras doenças, como por exemplo do câncer, com o tratamento odontológico, a importância também, porque esse me parece que é um cuidado que às vezes é negligenciado ou que nem todo mundo tem essa condição de ter e que é muito importante para o sucesso efetivamente daquele tratamento e que a pessoa fique curada. O grande segredo que a gente está falando de prevenção é periodicidade de consultas preventivas. A pessoa tem que procurar o cirurgião dentista regularmente a fins de que obtenha o melhor resultado. A gente costuma orientar que cada 6 meses é o período ideal que todas as pessoas, sejam crianças ou adultos, façam uma visita de prevenção ao cirurgião dentista. Se a nível de cavidade bucal, de orofaringe, se diagnostica qualquer tipo de lesão tumoral ou pré-tumoral, com certeza o tratamento geralmente é simples. É um tratamento cirúrgico, que vai para uma biópsia, lógico, material, e pegando numa fase muito inicial, às vezes se resolve. Agora, quando pega em casos avançados, infelizmente são tratamentos mais invasivos e tendo que remover gânglios e tendo que fazer quimioterapia, radioterapia e outras coisas mais específicas. Então, o grande segredo é esse.
cada 6 meses uma consulta periódica, seja criança, seja adulto. E eu costumo dizer que adultos que fazem uso de próteses fixas, sejam elas implantes com coroas, pontes fixas e tudo mais, elas já vêm com uma história de problemas anteriores. Então, essa consulta periódica para limpeza profissional, que vai ajudar essa pessoa que tem algum déficit de qualidade nessa higienização, às vezes eu sugiro que seja até trimestral. Doutor, o senhor tocou num ponto que é muito importante, eu acho que é interessante a gente se aprofundar, que é a questão dessas próteses. A gente sabe, e numa conversa muito recente com a minha dentista, ela falou que é muito comum chegar pacientes no consultório com o dente quebrado porque colocou um aparelho que comprou na internet, alguma coisa que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum tratamento efetivo com um dentista qualificado e acabou tendo um problema muito mais grave. Eu queria que o senhor falasse também sobre o risco disso, que me parece que uma moda aí entre os jovens e que pode trazer uma consequência considerável. Verdade, Lisa. Nós participamos dos cursos de pós-graduação na USP, né? E lá nós temos um volume muito grande de pacientes que nós recebemos. E é assustador o que a mídia, e principalmente realmente os jovens, entram nessas informações, esses aparelhos ortodônticos coloridos e multimídia, multimoda, auto-aplicável, ou por um técnico, aquele técnico que você comentou das décadas, que eu até volto um pouco mais atrás, de 80, 70, 60, que era um dentista, na verdade, não formado, né? Era um prático. Isso existe, esses práticos de ortodontia que vendem ilusões. E é altamente deletério, quer dizer, são problemas seríssimos que acontecem com o dente, que muitas vezes o paciente acaba perdendo um dente, tendo que partir para um implante, alguns outros procedimentos, por simplesmente ter feito uma conduta inadequada. Além da área de ortodontia, que existe algumas coisas desse gênero, a área de estética, como se vende muito hoje a estética corporal também e facial, tem que tomar muito cuidado e saber com quem está indo realmente, se a pessoa é um especialista, uma pessoa indicada para realizar o tratamento, e não porque uma amiga foi e fez e você não sabe quão mal está fazendo. Isso é muito importante, esse alerta é muito importante que a gente possa fazer, porque nem faz sentido, né? Coloca esse aparelho falso, né, por uma questão estética e acaba tendo um problema grave e que vai ficar caro para resolver esse problema e que pode trazer outras consequências, né, doutor? Então, quer dizer, quando a gente tem ali um controle periódico da saúde bucal, assim como o senhor falou, e a cada 6 meses, isso faz muita diferença até para não entrar nesse tipo de fake news, né, com relação a esses aparelhos falsos. Sabe que eu atendi um paciente recentemente, que ele comprou pela internet e fez, é um aparelho, talvez alguns já tenham visto, são dentes que coloca sobre os dentes. São todos os dentes juntos, você encaixa como se fosse aquelas moldeirinhas de dormir, que algumas pessoas usam, só que você encaixa e fica com um sorriso lindo e novo. E a pessoa passa a usar aquilo para enganar aos outros, né? Só que ela está se auto-enganando, porque por baixo daquilo está o dente estragado, está o dente podre. Então é como você jogasse a sujeira para baixo do tapete. E aí estragou de vez todos os dentes remanescentes que a pessoa tinha. O que estava ruim ficou pior. Isso é algo muito grave e a gente não pode deixar de mencionar, né, doutor, que muitas vezes isso vai alterar a mordedura, a mastigação da pessoa e que pode também causar um problema na ATM, que aí é outra consequência, né? Então, quer dizer, pode até ter dores que você... novas dores, né, além das odontológicas, em função de um mau uso de uma coisa como essa, como uma capa de dentes, né? Isso mesmo, dores na articulação temporomandibular, que é a ATM. Tem casos até que a pessoa chega a travar a boca aberta sem conseguir fechar. E tem que ir num profissional para que ele faça um movimento para conseguir recolocar a mandíbula no lugar que a boca ficou aberta e travada. São coisas que a gente vê, infelizmente, mas cada dia espero que a gente veja menos.
Doutor, o senhor falou sobre essa importância lá da questão da saúde bucal. Quais são os problemas mais frequentes que as pessoas têm? É de fato a cárie ou tem outros problemas que são muito comuns e graves aí com relação à saúde bucal? Depende muito da faixa etária, tá? Realmente, nos jovens, geralmente a cárie é de maior prevalência. Agora, quando a gente passa por uma fase mais adulta, geralmente os problemas periodontais, que são os problemas da gengiva, geralmente a gente começa a ver com maior frequência, além das cáries. Então, são esses os dois maiores problemas, mas não são únicos. Como a gente falou agora há pouco, principalmente alguns casos de tumores, de câncer, de hiperplasias, de sinusites, por exemplo, problemas de sinusite causadas oriundas de um foco de um dente, e vários problemas de saúde que um mau cuidado com a saúde bucal podem proporcionar. Existem casos seríssimos, em algum percentual não elevado, mas representativo, de um negócio que chama endocardite bacteriana. É uma inflamação no coração oriunda de uma bactéria da boca, de problemas bucais, seja gengival ou de cárie, e que geralmente tem casos que chegam a levar a óbitos, infelizmente. É muito sério, não há dúvida que a consequência do não tratamento é muito séria. O senhor falou sobre a questão da gengiva. Seria aquele sangramento frequente? O que é exatamente essa questão de problemas na gengiva? Olha, eu vou tentar explicar uma coisa de uma forma rápida que seja em português, não em odontologuês, para que as pessoas entendam. Duas coisas que as pessoas ouvem muito falar, inclusive na venda de cremes dentais, é placa bacteriana e tártaro. Placa bacteriana é resto de comida com bactérias e açúcares do próprio alimento, que tem a frutose, a sacarose e assim por diante, né? Isso se adere na parede do dente e em 24 horas, depois de uma bela escovação profissional, uma higienização profissional, a pessoa já começa a ter placa bacteriana grudada na parede do dente. Isso é removível com escova de dente, fio dental, sai tranquilo. O tártaro é a calcificação dessa placa bacteriana, de cálcio existente na saliva. Com 7 dias, já começa a ficar uma pedrinha dura, que a gente não consegue mais remover, a não ser com um profissional da área de saúde. Essa pedrinha geralmente começa num espaço entre o dente e a gengiva que todo mundo tem, que chama suco gengival. Ela tem 1,5 milímetro de profundidade, mais ou menos. E a pessoa não vê o tártaro. Isso começa a inflamar. A placa bacteriana começa a corroer o dente e dar cárie. O tártaro, que é aquela pedrinha, é como se fosse uma pedra dentro do sapato. Começa a inflamar aquela gengiva. Uhum. A gengiva inflama, sangra, o osso que suporta o dente começa a ser reabsorvido. E quando a gente vê tártaro nos dentes, na verdade, lá dentro desse saquinho de lixo, que eu falo que é o suco gengival, já tem muito mais tártaro ainda. E é isso que leva a sangramento e a doença avançando, aos dentes ficarem mole, balançarem e perder, por problema periodontal desse oriundo do tártaro, que é um problema crônico, não é do dia para a noite que acontece, mas é a somatória de não cuidar. O senhor explicou muito bem, doutor, e bem didático, com certeza a gente compreendeu muito bem. Agora, quando que a gente deve começar esse cuidado mais extenso com relação à saúde bucal? Ainda com os dentes de leite, como é que tem que ser esse cuidado? Vamos lá. Existem duas correntes na odontologia básicas que uma diz assim, ó, é quase como você falou, Melissa. Só que tem uma corrente que diz que tem que começar a levar a dentistas assim que nasce, depois que nasce ainda sem dente nenhum. Outra corrente que diz que não, que os pais devem massagear, higienizar a gengiva e quando aparece o primeiro dentinho de leite, aí com certeza, é unanimidade, 100% dizem, é a hora de começar o ser humano a frequentar o cirurgião dentista. Agora, no neonatal, na verdade, os ginecologistas já estão cuidando dos dentes dos nenês que venham, né? Com as medicações e cuidados que passam de vitaminas e tudo para a mãe, que não é só para os ossos, é para os dentes também. E de uma forma sabida, é feita de um conhecimento para que a coisa seja feita de forma saudável e que a criança venha da melhor forma possível. Doutor, agora eu queria falar um pouco da relação dos alimentos. A gente sabe que alimentos com muito açúcar causam cárie. É uma coisa que a gente ouve a vida inteira, que o alimento com muito açúcar faz mal para os dentes. Agora,
tem o contrário, o alimento que ajuda a melhorar a condição ali da boca, da saúde bucal? Tem alimentos que são, como dizem, por exemplo, que a maçã ajuda a limpar aquela sujeira do dente, né, quando está comendo. Mas, independente disso, eu não proíbo meus pacientes, por exemplo, desde que sejam saudáveis, dentro de todos os padrões clínicos exigidos, que se coma doce, por exemplo, que se coma qualquer tipo de alimento que não vá prejudicar ao dente ou à saúde. O maior problema, eu brinco, que é igual falo no computador, quando o computador trava e dá problema, geralmente o primeiro problema é a peça que está na frente dele. Somos nós mesmos, que não soubemos mexer direito no computador. A saúde bucal, ela depende única e exclusivamente de uma boa higienização bucal diária, de manhã, na hora do almoço, à noite, após as refeições, né? Inclusive, pode-se esperar 30 minutos após as refeições e fazê-la, mas não adianta, por exemplo, escovar os dentes, passar fio dental, tomar café da manhã e sair para a rua. É o inverso, é depois de tomar o café da manhã, porque senão vai estar com a boca suja, né? E se tiver uma boa higienização, não vai existir a placa bacteriana, não vai existir o tártaro e, com certeza, não terá sangramentos de gengiva nem cárie. Entendeu? Então, o segredo é a técnica e a prevenção profissional, que vai, eventuais falhas, ensinar como escovar direito, como higienizar direito e fazer a limpeza profissional dos dentes. Doutor, tem uma questão que, assim, às vezes as pessoas, me parece, é uma impressão que eu tenho, não sabem muito bem escolher a escova de dente adequada. Umas pessoas escolhem muito macias, outras muito duras, e isso também acaba ocasionando alguns problemas. E aí a gente tem, mais recentemente, as escovas elétricas, que eu sei que vocês dentistas não são muito fãs dela, mas elas, algumas mais recentes, também são mais tecnológicas, assim, de mostrar se está machucando a gengiva, esse tipo de coisa, e fazer ali um mapeamento, ajudar no mapeamento ali na hora da escovação. Queria que o senhor desse uma dica sobre essa compra adequada de escova de dente, porque esse me parece que realmente é um problema de muitas pessoas. É verdade. E realmente tem umas escovas tecnológicas lançadas recentes que são de excelente qualidade, mas eu gosto muito de fazer analogias para que as pessoas entendam, porque eu acho que a informação que a gente passa é fundamental. E a gente conversar num congresso, que nem semana que vem nós vamos ter o maior congresso de implantodontia que existe no país, a gente conversa na linguagem de todos. Aqui na linguagem das pessoas leigas, na parte odontológica, o que eu gosto de explicar é o seguinte: se uma pessoa tiver com um Fusca e a outra tiver uma Ferrari, quem chegará primeiro em Santos, saindo de São Paulo? E eu costumo dizer, depende, se o que tiver com a Ferrari e não souber guiar, ele vai bater no primeiro poste e morrer. Então, o mais fundamental, às vezes as pessoas estão preocupadas com escovas de dente, é primeiro ter a técnica de saber guiar, quer dizer, saber escovar, saber higienizar. Hoje no mercado, a grande maioria das escovas de dente já são macias, e é importante que sejam macias. E outra coisa, a técnica, procurar um dentista, seja em posto de saúde, seja particular, para que ensine a técnica correta de higienização. A escova macia, ela, além de não machucar a gengiva, ela tem uma característica, né, na grande maioria. Também vou fazer uma analogia de imagem. Imaginem duas coisas: uma vassoura de piaçava, a ponta da vassoura cortada reta. E imagina uma cabeça de cotonete que é redondinha. Então, hoje, as escovas, em grande maioria macias, elas são macias e de ponta arredondada. Ponta arredondada quer dizer isso. Ela tem aquela cabecinha arredondada para que não seja igual uma vassoura de piaçava e machuque e faça sangrar a gengiva. Doutor, a gente está chegando ao final da nossa conversa, super importante essas dicas, essas informações que o senhor está nos dando. Aí eu queria que o senhor falasse sobre a questão do mau hálito. Algumas pessoas relacionam só com a falta de higiene bucal, e eu queria que o senhor falasse, é realmente relacionado somente a isso ou não? Como é que vocês também ajudam o paciente a tratar dessa questão? De forma alguma. O mau hálito, na grande maioria dos casos, eu te diria que de 75%, 80% dos casos, realmente vem da cavidade bucal, com algum problema bucal existente, seja problema periodontal, que é de gengiva, sangramento, cáries, dentes estragados, vamos por assim, de uma forma geral.
e uma má escovação, com restos de alimento. Mas existem vários outros motivos de mau hálito estomacais, né? Existem problemas de pessoas que se alimentam com certo tipo de produtos que realmente causam a ela mau hálito. Algumas relatam derivados de leite, outras de ovo. Existe um problema, uma vez relatado, de sudorese. A pessoa suava e o tipo de vestimenta que ela usava não deixava transpirar pelo organismo o suor. Ela usava um sapato que era totalmente fechadão, que antigamente, se eu não estiver enganado, nosso ex-governador Maluf até fez propaganda desse sapato, Vicente Mateus fez, e usava uma meia grossa, roupas grossas, em suma, aquele suor ficava no organismo como se quisesse sair e entrar. E ele achava um buraco para sair do corpo, que era pela boca, pelas narinas. Então, era uma pessoa que exalava um mau cheiro por causa de uma sudorese excessiva, trabalhava pesado, andava na rua o dia inteiro. Então, existem vários fatores e motivos que podem levar ao mau hálito. E sempre é bom pesquisar. Começando pelo dentista, a tua chance de descobrir já está em torno de 75% a origem. Se não, ele vai saber encaminhar para o profissional correto, avaliar os demais fatores causais, talvez. A grande questão, né, doutor? Não tenha medo do dentista, nem do barulhinho da maquininha do dentista, porque com certeza é para o seu bem, é para o seu bem-estar e para a saúde de um modo geral. Queria agradecer, doutora, a sua participação aqui no Conexão Legislativa, super importante a gente entender melhor essa questão e, obviamente, que se cuidar. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. E se teve algum barulho a mais, eu peço desculpas que meu vizinho está em reforma. Imagina, obrigada, doutor. Muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou um pouco sobre a importância da saúde bucal. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.